Meus amigos, boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer aí todo mundo que está vendo aí ao vivo, galera que está vendo de casa aí. O pessoal me convidou para dar uma palestra aqui, mas como eu sou muito bom em quebra de expectativa, eu não tenho nada preparado. Na verdade, eu nem quero considerar isso uma palestra. Eu anotei algumas coisas aqui no telefone, só para eu também não me perder muito, que às vezes eu falo muito. Então, e eu tô bem nervoso também, tá? Então, se eu tiver meio assim é porque eu tô com muita vergonha. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Bripe aí, pessoal, pela oportunidade. Desde que eu comecei a trabalhar com internet e eu decidi me colocar à frente para ensinar pessoas, inspirar pessoas, eu sempre falei assim, para mim mesmo, né? Já que eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer do meu jeito. E eu não imaginava que ia ter tanta gente assim que curte meu trabalho, que se identifica com a minha história, mas eu preferia morrer orgulhoso a fazer alguma coisa que eu não acreditasse de fato. E eu tô bem contente de poder estar realizando essa parada. E eu queria falar aqui com o pessoal, eu não vou falar coisas técnicas aqui, eu não vou ser o cara brabão que entrega o ouro e que talvez faça você ganhar milhões mês que vem. Até porque tem muita gente aqui que talvez venha para cá em busca de uma resposta, de fazer um networking bacana, conhecer algum método milionário, nova onda do digital, só que tá faltando a coisa mais importante para ela, que é acreditar em si próprio. Quando eu comecei, ninguém acreditava em mim. Na verdade, nem eu acreditava em mim. As pessoas que me motivaram, na verdade, foram os meus amigos. E eu sou a prova viva de que realmente, mesmo que você esteja contra tudo e contra todos, é possível fazer dar certo. E sem você deixar de ser quem você é, tá? E eu tô muito nervoso, tô quase chorando aqui, viado, mas eu vou dar meu melhor aqui, tá? Quando eu comecei, galera, eu era só mais um, tá ligado? Como muitas pessoas aqui estão hoje. Eu saí da escola, não fiz faculdade. Na verdade, foi até engraçado que eu fui fazer a prova do Enem e aí eu fiquei caçando Pokémon Go e perdi a hora. Aí eu não tive nem como passar, né? E depois eu fiz várias paradas. Eu fui operador de máquina, eu fui pai nesse meio tempo e eu larguei tudo que eu tinha no certo, no CLT, né? O certo, né? Porque da onde eu venho, eu trabalhava numa empresa que ela dava plano de saúde, ela pagava, dava alimentação, tinha transporte próprio da empresa, então da onde eu venho isso era luxo. E aí eu decidi largar tudo para poder trabalhar como programador, na verdade como assistente de programador, para ganhar metade do que eu ganhava, e eu já era pai. Então, desde essa época eu já ouvia, você está fazendo besteira, para de querer inventar moda, faz o que está dando certo. E aí eu larguei tudo e também deu errado. E especificamente nesse ano de 2022, que eu fui mandado embora desse serviço, né? Eu tinha largado uma coisa certa para fazer algo que eu achava que eu gostava, que era programação. E eu fui mandado embora em um mês. No mês seguinte, não, aliás, minto, olha que loucura, em janeiro eu tinha terminado o meu casamento com a mãe da minha filha. Aí em fevereiro eu fui mandado embora e em março a minha mãe descobriu que estava com câncer. Aí tipo assim, desculpa, foi um ano muito pesado pra mim, tá ligado? E me ajudou a não desistir foi saber que eu tinha um objetivo para alcançar, que era minha filha. Não podia ser só mais um, sabe? Podia aceitar que tudo que eu fazia daria errado e, sabe, não podia aceitar receber só um salário mínimo e não poder levar ela no McDonald's. E aí nessa época eu fazia de tudo para tentar ganhar um pouco mais de dinheiro.
E eu fazia muito design para os meus amigos que estão aí, o meu primo, Davi, o Zé. Eles tinham uma empresa de marketing, né, de tráfego local. E eu via muito eles fazendo aquilo, mas eu não acreditava, sabe? Para mim não fazia sentido. Não fazia sentido aquilo ali para mim, tipo, eu não me achava bom o suficiente. A galera que eu via para mim era um bando de guru safado. Depois que eu entrei pro marketing eu vi que era mesmo, mas tinha gente boa lá, sacou? Eles eram bons pra caramba. Eu falei, não, dá pra fazer diferente. E aí, cara, o Davi, ele foi muito corajoso, ele conheceu a Bripe, ele falou, mano, eu vou largar tudo. E eu lembro que quando ele falou assim, quando eles vieram num evento, eu não tava, né? E eles decidiram desfazer a empresa, eu falei, cara, pelo amor de Deus, não desfaz a empresa, porque eu ganho aqui R$ 300, às vezes por projeto que a gente faz junto, por mês aqui, e isso às vezes é a minha compra do mês, sabe? E aí, mano, o Davi ele foi muito corajoso, ele foi mesmo, pô, bateu muita cabeça, não tava conseguindo ter bons resultados, e aí, cara, do nada em dezembro, ele falou, cara, o jogo virou, tô entendendo aqui, tô acertando. Aí logo depois meu primo foi também, eu falei, cara, então vamos fazer o seguinte, vocês vão, mas deixa eu trabalhar para você, deixa eu fazer os anúncios, deixa eu fazer qualquer coisa, só me dá um emprego. E eles falavam, cara, faz você também, tenta aprender. E eu não conseguia me enxergar como alguém bom o suficiente para trabalhar para mim, eu só me via sendo um bom funcionário. E, e aí, depois a gente começou a aprender junto, né? À medida que eu ia trabalhando com eles, eu fui aprendendo. E aí, cara, eu falei, não, agora eu vou. Aí eu falei pro Davi assim, o Davi ele abriu uma mentoria. Eu falei, cara, é o seguinte, eu não tenho dinheiro para te dar, mas você me dá a oportunidade que eu te pago o dobro. E aí ele me deu um esculacho, porque ele falou assim, eu te dei um curso de 197 e você não assistiu. Imagina a mentoria de R$ 1.000. Aí, mano, eu falei, não, confia em mim, acredita. E aí, cara, a minha meta, quando eu comecei, era fazer pelo menos o dinheiro da mentoria para poder pagar ele. Se eu fizesse um pouquinho mais, ele tava bom. Já complementava um pouco minha renda. E aí, cara, no primeiro dia que eu fiz o meu primeiro anúncio, ali meio sem saber nada, eu fiz a minha primeira venda, né? E eu lembro que devo ter gasto, sei lá, uns R$ 30 assim. Entraram algumas pessoas no WhatsApp e eu, do meu jeito ali, meio torto, consegui fazer uma venda. E lembro que foi até no boleto, e no boleto caiu no dia seguinte. Então, quando a cliente falou que pagou, eu falei assim, pronto, tomei um golpe. Porque não caiu nada na minha conta, só caiu no outro dia, eu não sabia. E aí, cara, ali eu falei, pô, é, naquela época eu era atendente de pizzaria, eu ganhava R$ 1.200 por mês. E todo domingo, meu chefe ele queria tirar folga, e ele me dava R$ 50 para abrir a pizzaria. Então, eu ficava de 9 até as 11 da noite lá, né? Fritava salgado, vendia açaí. E assim, todo o dinheiro que eu ganhei naquele mês, não, nem se comparou com a alegria de pingar lá os primeiros R$ 152,18 lá na Bripe. E aí, cara, desde então, né, a gente foi me desenvolvendo. E na minha cabeça eu pensava o seguinte, ok, talvez tenha sido sorte, talvez por coincidência ali uma cliente comprou comigo, não sei se vai acontecer de novo, mas quando você já está no fundo do poço, não dá mais para descer, tá ligado? Só dá para subir. Então, se fosse para dar errado, ia ser só mais uma falha, sabe? Ia ser só mais uma perda. E era uma fase que eu já não via mais nem tanto valor na minha vida, sabe? Eu sei que é meio pesado de falar que, não sei se alguém está passando por alguma dificuldade, mas, cara, vale a pena continuar, vale a pena você desistir, tá ligado? Não desistir. E aí, cara, naquele mês, eu fiz a minha primeira venda, foi no dia 15 de março de 2023. No dia 30, eu tinha feito R$ 2.900. E era quase o triplo do meu salário ali, assim. E aí eu pedi para ser mandado embora. E aí, quando eu fui mandado embora, eu fiz mais 5.000 em 15 dias. E aí, cara, eu larguei tudo. Aí eu fiquei só com aquilo. E no começo é muito difícil, porque as pessoas elas não acreditam em você. E você... É muito engraçado que quando você começa a falar sobre isso na internet, as pessoas que te apoiam são quem não te conhece. E quem conhece você não acredita, fala que não vai dar certo, que isso aí é furada, que é golpe, sabe? Mas com determinação,
você prova para as pessoas que elas estão erradas. E a pessoa mais orgulhosa do mundo, ela vai falar assim, você não vai conseguir. Mas ela é tão orgulhosa que você vai conseguir forçar ela a dizer assim, ó, ele deu sorte. Então, ele vai ser, a pessoa que não acredita na gente, isso aqui tudo, ela vai ser obrigada a admitir que deu certo. Mas ela vai inventar alguma desculpa para isso. E você também não me deu fogo. Não vou falar palavra, não vou falar palavra não, mas dane-se também o que as pessoas pensam. E, e quando eu comecei também a trabalhar com afiliado e tal, não com afiliado, não, com mentoria, né? Eu decidi ensinar ali. Foi muito louco, porque eu não tinha grandes referências na internet. Né? Quando eu comecei ali, a minha referência eram os meus amigos, na verdade até hoje. E dá pra ver que eu, né, não visto as melhores roupas, até que eu tô bem hoje, né? Tô de Armani aqui, tô até bem trajado, mas eu não sou o cara ali do carrão, não apareço cheio de mulher, essa vida. Então, pra mim, não me identificava, sabe? Pra mim, isso era tudo muito vazio. E eu falei, cara, se eu for fazer isso, eu vou fazer do meu jeito. Com as minhas roupas estranhas, com as minhas músicas mesmo, com a unha pintada, tatuagem. E se eu for para dar errado, eu vou morrer com meu orgulho. Mas eu vou tentar. E ver tantas pessoas aqui ouvindo as baboseiras que eu falo aqui. Pô, no Instagram aí, graças a Deus, mais de 200 mil pessoas lá. Até fiquei bolado que um cara falou que eu compro um seguidor. Vai se ferrar, cara. Tô 2 anos rodando anúncio aí, pô. Mas aí tem dado tudo certo. E não foi sorte. Não foi sorte. Sabe? Não foi coincidência. Assim, eu creio que eu sou muito abençoado por ter pessoas tão boas, assim, próximas a mim. O Davi, o meu primo, cara. Pô, falei isso ontem aqui, ele é gênio. E nascer na minha família, assim, pô, é uma grande honra. Sabe? O Matheus também, todo mundo que me apoiou. Minha namorada também, meus amigos. Então, assim, não é sorte. Eu acho que é você. Talvez eu estivesse no lugar certo na hora certa, mas se eu não tivesse abraçado a oportunidade, se eu tivesse desistido, se eu tivesse dito que realmente eu não sirvo para nada, eu não ia estar aqui hoje, sabe? E assim, eu comecei do jeito que dava, né? Às vezes as pessoas elas falam assim para mim, pô, Brits, mas cara, eu tenho um computador aqui muito velho. Poxa, eu tenho um celular que trava pra caramba. Cara, eu tinha um Galaxy A3, que a minha mãe me deu de presente de Natal e aniversário, né, que eu faço no dia 24 de dezembro. E ela parcelou lá em 12 vezes, ela me deu um Galaxy lá todo velho, tadinha, mas era o que ela podia me dar. E foi com aquilo que eu comecei. Inclusive no Afiliados Brasil de 2023, eu vim com ele aqui e eu lembro que eu ficava andando para lá e para cá, tentando fechar a venda, né? Tentava absorver o máximo de network, ver palestra, mas com o telefone assim, só vendendo, só vendendo. Eu até lembro que eu vim aqui no stand da Bripe, eu conheci o Emanuel, que hoje ele é produtor. Ele trabalhava aqui na Bripe. E eu vim todo empolgado pra ele. Tava conversando com um rapaz assim, um baixinho. Aí eu vim todo bobo aqui, cara. Acabei de fazer uma venda, R$ 152, olha que bacana. Aí eu falei pro baixinho assim, era o Anderson. O Anderson é gente boa toda a vida. E aí, cara, você tá faturando já no digital? Quanto que você fez? Ele, 50 mil. Aí eu fiquei assim, nossa, tô parecendo até uma criança aqui, né? No meio de tubarão pra caramba. Mas também serviu pra me mostrar que ainda tinha muito dinheiro pra fazer, né? E as pessoas ficam procurando coisas para não começar, sabe? Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo, eu não tenho estrutura. Pô, eu tinha um notebook velho e um celular velho. Eu tinha uma filha, não tenho, né? Levava na creche, buscava. Nesse meio tempo eu fazia o que dava, depois tinha que pegar o ônibus, aí no ônibus eu já desenrolava no WhatsApp também. Quando o movimento estava baixo, ia no banheiro rapidinho, ligava lá, Dona Maria, não sei o que, vamos fechar aqui. Então, assim, e comecei com R$ 200. Na verdade, eu nem tinha R$ 200. Eu não tinha dinheiro nenhum. Mas aí, o Davi falou assim, abre uma conta na Nubank para você poder utilizar os cartões, né, para rodar anúncio. E aí, eu já tinha uma conta lá que tinha R$ 200 de crédito. Eu falei, opa, é isso. R$ 50 foi para a ferramenta e o resto foi na bênção de Deus. E assim, cara, se você tá se sentindo travado no digital, se você ainda nem começou, apenas só faz, tá ligado? Só faz. O que você precisa, na verdade, é encontrar motivação para você fazer. A minha motivação principal sempre foi a minha filha.
minha mãe, né, que precisava muito também, e a minha filha. Mas quando você for fazer, faz com amor, faz com dedicação, e não se importa com o que as pessoas vão falar, né? Hoje, quando eu comecei, né, eu falei, eu vou morrer com o meu orgulho, mas eu não vou ficar vivendo uma vida que eu não vivo, uma vida de luxo, gastando com joias e coisas. Não, eu vou fazer do meu jeito. E eu achava realmente que eu não ia dar certo. E, cara, hoje eu tenho quase 5 mil alunos. Pô, encontrei uma galera super massa aqui no evento. O pessoal fala pra mim assim, pô, você mudou minha vida. E quando a gente. E é muito louco, porque eu sempre recebo mensagens assim, pô, você mudou minha vida. Eu saí do CLT. Cara, fiz 10 mil no mês, um dinheiro que eu nunca imaginava, sabe? Meus alunos, eles são a maioria igual a mim, assim. Eles não são pessoas ricas e nem que querem uma vida vazia. Só que é o básico, sabe? O que a gente quer é o básico. Poder prosperar ali em casa e tal. Mas é muito louco você encontrar pessoalmente e ver, tipo, pô, o Páscoa ali tava se tremendo quando foi falar comigo, tadinho Chuma ali, bobo, mas gente fina pra caramba. E os caras falam, pô, você mudou minha vida. Cara, o Matheus, ele pediu a namorada dele em casamento, na frente de todo mundo. Ele me falou que ia pedir ela em casamento, eu tava dando aula. Eu tive que parar a aula pra responder, porque eu fiquei nervoso, né? E ele pediu ela na frente de todo mundo aí. E ele fala, cara, eu comprei a aliança por causa de você, tá ligado? Se não fosse você, sei lá, então, tipo assim, é muito gratificante. Realmente mostra pra mim que vale a pena você continuar a tentar. E para não dizer que eu não trouxe nada prático, eu anotei alguns pontos aqui que eu acho que vão ajudar vocês a sair da zona de conforto hoje. Na verdade, é a zona de desconforto que a gente tem que ficar, mas é a melhor zona que tem, né? Toda vez que a gente vai dar um próximo passo, que a gente vai fazer algo que pode realmente mudar a nossa vida, ou pelo menos iniciar algo novo, parece que dá tudo errado, ou a gente fica com medo, e aí a gente tende a ficar na zona de conforto, só que a gente fica estagnado, a gente não progride, a gente não avança, ou então às vezes você é até um cara que tem resultado, né? Pô, tô fazendo aqui dinheiro, cara, tô vivendo de internet já e tal, mas, pô, o próximo passo. Nossa, eu dou muito esporro nos meus alunos. Tem aluno que tá fazendo, às vezes, cara, 30 mil no mês, dentro de casa, num quarto, fedendo a Cheetos. Ele não contrata ninguém. Eu falo, meu irmão, você tem que delegar, você tem que contratar, tem que crescer. Ele, mas eu tenho medo. Medo? Você tá fazendo 30 mil no quarto. E daí se você errar? E daí se você não fizer? Se você fizer e fracassar, né? Eu tava até vendo hoje um post lá no Instagram, aquele joguinho Angry Birds, lembra do passarinho vermelho que tinha catapulta? Os programadores eram três jovens, três bobão assim, igual eu. Eles fizeram 51 jogos. Cara, se você quem é programador sabe, você programar é uma dor de cabeça do caramba, dá bug toda hora, e não sei o que eu travo, e o computador tem que ser bom. E você fracassar 51 vezes, mas na 52ª dá bom. Então a primeira coisa é aliás, a primeira coisa não, escolha um motivo mais forte do que a sua desculpa, sabe? Quando eu comecei eu falava, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo, mas eu tenho Serena. Tenho Serena, tá ligado? Pra criar, mano. Como é que eu vou falar não pra ela? Quando eu quero mais ir no shopping, falar que não dá pra comprar um McDonald's. Então, assim, eu tava contra tudo, contra todos. Mas eu tinha uma motivação maior. Então, se você não tiver um propósito, se você não tiver um alguém ou algo que seja, você desanima, você fica desmotivado e realmente você vai largar de mão. Então, escolha um motivo que seja mais forte do que a sua desculpa. Em segundo ponto, desculpa, igual eu falei aqui, começa do jeito que dá. Eu tava no ônibus, fechando venda, eu ligava para cliente e falava assim, agora eu tô aqui no Uber, tal, mas pode falar, mó barulheira de ônibus, balançando para lá e para cá. Vou no banheiro rapidinho aqui, chefe, tá vazio aqui e tal, ligava, voltava, fazia um açaí, começa do jeito que dá, sabe? Terceiro ponto, aceite que vai dar errado. Quando eu pego ali uma turma nova de mentoria para ensinar a galera, eu já aviso, pessoal. Aliás, eu já falo bem antes. Não existe dinheiro fácil. Se uma pessoa te promete mundos e fundos ali só comprar o curso dela,
Desculpa se tem alguém aqui que vende isso, mas, mano, pra mim não funciona, eu não acho da hora, sabe? Eu prefiro ser sincero. A gente vai construir um negócio junto, a gente vai construir uma empresa, sabe? Se veja como empresa, mesmo que seja só você, dentro do seu quarto. E aceite que as coisas vão dar errado. Talvez você faça igual a mim, faça uma venda no primeiro dia, gastando R$ 30, 20, acontece. Mas e se der errado? E se a primeira semana que você fizer for ruim? E se a segunda semana for ruim? Cara, eu tenho vários alunos que durante 3 meses eles bateram cabeça, 0 a 0, negativo, e o cara continuou. Enquanto tem outros alunos que, infelizmente, na primeira semana desistem, na segunda semana desistem. E eu sempre falo, cara, mas antes de você entrar aqui, eu te prometi dinheiro fácil? Não, então por que você está desistindo? E eu faço questão de dar esporro nessa galera, porque é importante para mim que elas entendam que é um processo. Tem pessoas que são muito boas com design, talvez elas sejam muito boas de criativo. Enquanto tem outras que às vezes trabalharam, sei lá, 10 anos na Casas Bahia e, cara, tem um desenrolo sinistro. É um carioca malandro pra caramba aí, galera do Rio de Janeiro, tudo 7 mesmo, a gente vende bem a beça. E o cara é bom, mas às vezes você talvez não seja tão bom em nada. Eu nunca tinha vendido nada. Eu tinha no máximo ali conhecimento de design, mas não sabia nada de marketing, hook e sabe, CTA, eu não sabia nem o que era isso. E então aceite que as coisas vão dar errado. Mesmo que dê certo, não quer dizer que vai dar certo para sempre. A gente está em constante movimento, o mercado está em constante atualização. Então, quando der errado, não é se, é quando der errado, você tem que estar preparado, você tem que saber que isso vai acontecer e que você tem que ter inteligência emocional para saber que tá tudo bem, que vai dar certo de um jeito ou de outro. E aí a gente volta lá no primeiro ponto, que é a sua motivação, ela tem que ser mais forte que a sua desculpa. Em quarto ponto, seja o seu pior inimigo. Aceite que a nossa mente, ela é uma armadilha 24 horas por dia. E isso não vale só pro digital, é pra galera que, sei lá, tá parando de fumar. Aí fica, pô, mas só mais um cigarrinho, né? Pô, mas já fiquei um mês sem fumar, vou fumar só umzinho só. Pô, vou parar de beber, tá ligado? Ou então, vou acordar mais tarde hoje, depois eu mexo na campanha. Depois eu faço criativo, depois eu estudo. Seja seu pior inimigo. É uma luta constante. 24 horas. Pra falar, também não vou falar que eu não perco para mim mesmo. Tem vezes que quando eu vou ver, eu tô 1 hora lá curtindo meme no Instagram lá. Acontece, velho, ninguém te ferra. Mas você não pode aceitar isso. Então você precisa se cobrar, se pressionar e não ficar passando pano para as burradas que você está fazendo e que você sabe que está fazendo. E por último, no fim das contas, a gente sempre vai ter apenas 2 opções. Ou a gente desiste, ou a gente continua. E a gente tem que ser muito teimoso para desistir. Se você não tentar, é 100% de chance de dar errado. De você continuar onde você está, de você continuar parado, de você continuar frustrado, impaciente com seus resultados, indignado com a situação atual que você está hoje. Então, se for para desistir, cara, se for para dar errado, faz. É melhor do que desistir. Então, assim, no meu início, ninguém acreditava em mim, nem eu. Mas, hoje eu tô aqui, e é tudo isso que você precisa saber. E para finalizar, tem uma frase, né, que eu gosto muito do filme do Rocky Balboa. O pessoal fica me sacaneando porque toda vez que eu ia para as festas eu ficava bêbado, eu ficava recitando Rocky Balboa. Mas ele fala, putz, agora eu tô muito nervoso, não vou lembrar exatamente, mas ele fala o seguinte: não se trata do quanto você como é que é aquele... Puta, desculpa, galera, esqueci. Mas ele fala que não se trata do quanto você consegue bater, do quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que você consegue vencer. E se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece. Mas você tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos e dizer que você não consegue por causa dele, ou dela, ou de quem seja. Você é melhor do que isso. É alguma coisa nesse sentido aqui. Tá bom? Então, pessoal, cara, desculpa, eu não sou o mais brabo, eu não sou o cara que melhor faz criativo, eu não sou o melhor fechador de venda do mundo,
E mesmo assim, mesmo desse jeito aqui, meio doido, tem gente que para pra me ouvir, meus clientes compram meus produtos. Poxa, graças a Deus a minha família mudou de vida, agora já não falta mais nada. E é isso. Seja onde você estiver, quem você seja aí. Ah, mano, vou falar, Hélio, desculpa. Quem não acredita, mano, toma logo e pronto. Tá bom? Valeu, obrigado.